A diferença é que a presença do Senhor, ela está em todo lugar. Mas existe uma diferença entre a presença e a manifestação. A presença, ela está em todos os lugares, nos prostíbulos, nas comunidades, nas bocas de fumos, estão em todos os lugares. Porém, a manifestação do Espírito Santo de Deus, ela está só onde existem pessoas cheias do Espírito Santo reunidas. Amém? Onde existem pessoas invocando o nome do Senhor. A Bíblia diz que onde houver 2 ou mais reunidos, ali Ele está. Então o Espírito Santo, ele pode se manifestar em qualquer lugar, mas ele precisa de corações contritos e quebrantados que estejam invocando Ele naquele momento. Igreja, não confunda o teu propósito aqui na terra. Existe uma diferença. Jesus, ele deu uma comissão para todos nós. Nós temos que sair e pregar o Evangelho, mas esse não é o propósito pelo qual Deus te criou. O teu propósito não foi pregar o Evangelho. Quando Deus te criou, Ele não pensou, vou criar o meu filho para pregar o Evangelho. Porque primeiro que quando Deus criou Adão, não tinha ninguém para pregar o Evangelho. Então se não tinha ninguém para pregar o Evangelho, o propósito quando Deus criou a humanidade era outro. O propósito é a comunhão, o relacionamento, é fazer filhos semelhantes a Jesus para haver esse relacionamento. Tanto que isso vai perdurar depois que nós morremos, na eternidade. Essa comunhão, ela vai perdurar na eternidade. Então o propósito teu aqui na terra é a comunhão com o Espírito Santo de Deus. É o relacionamento. Mas quem tem um relacionamento com Deus, automaticamente, consequentemente, prega o Evangelho. Prega o Evangelho exatamente por quê? Porque ele sabe que existem outras pessoas que não estão cumprindo o seu propósito na terra, que é ter um relacionamento, se parecer com Jesus, que é ter a comunhão com Cristo. Então se torna inevitável você ter comunhão com o Espírito Santo e pregar o Evangelho. Se torna inevitável, você tem que pregar, você vai pregar. Por que você vai pregar? Porque o Espírito Santo toca no teu coração. Prega, porque tem outros que eu quero que tenham comunhão comigo. Então, igreja, você pode estar cumprindo o teu propósito onde você está, buscando essa comunhão com Deus. Então por isso que eu disse, quando você está buscando essa comunhão com o Espírito Santo de Deus, você entende o que realmente importa. Você entende que o que não importa, que o que importa não são as suas conquistas pessoais. Isso Deus acrescenta, Ele é tão poderoso que além de Ele nos salvar, Ele ainda nos dá essa possibilidade. Mas isso não é o essencial. O essencial é você lembrar que o que vale é a presença de Deus. Você pode perder tudo, mas se você perder a presença de Deus, aí sim você não tem mais nada. A única coisa que você não pode perder na sua vida é a presença de Deus, é essa comunhão com o Espírito Santo de Deus. Amém, igreja? Gênesis 12, no versículo 1, Deus chama Abraão. Aqui, nesse versículo aqui, começa o chamado de Abraão. Então vamos ler como Deus ele chama Abraão. Ora, o Senhor disse a Abraão, sai-te da tua terra, da tua parentela e da casa de teu pai, para a terra que eu te mostrarei. Você vai ver, é só esse versículo, você vai ver que no decorrer do que está acontecendo, no decorrer desse chamado, Deus ele não se apresenta. Você vai ver que a Bíblia, ela mostra bem claro que Deus já chega direto para Abraão e mostra o que Abraão deve fazer. Mas a Bíblia deixa bem claro também lá na frente, que Abraão conhecia o Senhor. Ele não simplesmente ouviu uma voz, sai daí, pá. Abraão conhecia o Senhor e sabia o Deus que estava chamando ele. Mas o interessante é que a Bíblia não relata uma apresentação do próprio Deus, porque geralmente quando Deus ele vai chamar alguém, ele faz uma apresentação, eu sou o Senhor, mas ele não fez a Bíblia não relata essa apresentação com Abraão.
Mas você vai ver lá na frente que Abraão conhecia o Senhor. Por que eu já gostaria de começar com isso? Porque isso aqui já é uma coisa muito interessante. Abraão, naquele momento ali, Deus estava começando um projeto com Abraão. Mas não havia uma referência. Assim como Abraão vai se tornar para outras pessoas. Não havia, porque você vai ver que Deus, Ele sempre fala, eu sou o Senhor, e cita o seu poder através das pessoas. Só que quando Deus chama Abraão e fala, Abraão conhecia o Senhor, entendeu o chamado, mas Deus não citou nenhuma referência. Deus simplesmente só falou, eu sou o Senhor, e não citou referência nenhuma. Agora vamos ver, aqui é o chamado de Abraão. Agora vamos ver quando Deus chama a Jacó, que já muda. Quando Deus chama a Jacó, porque Isaac viveu, participou de tudo. Então a Bíblia também não fala um chamado específico para Isaac. Mas Jacó já teve esse chamado específico. Quando Jacó estava naquele lugar, em Padã Arã, onde ele tem um sonho. Vamos analisar o que aconteceu? Vamos lá em Gênesis no versículo 28. Capítulo 28. Gênesis 28, 10. Partiu, pois, Jacó de Berseba e se foi em direção a Arã. E chegou a um lugar onde passou a noite, porque o sol já havia se posto. E tomando uma das pedras do lugar e pondo-a debaixo da cabeça, deitou-se ali para dormir. Então sonhou. Estava posta sobre a terra uma escada, cujo topo chegava ao céu, e eis que os anjos de Deus subiam e desciam. Por cima dela estava o Senhor, que disse, eu sou o Senhor. Olha que coisa interessante. Eu sou o Senhor, o Deus de Abraão, seu pai, e o Deus de Isaac. Repara que ele para em Isaac, porque ele estava chamando Jacó. O que me chamou a atenção? Quando ele chamou Abraão, ele não citou nenhuma referência, mas o poder, a manifestação de Deus na vida de Abraão foi tão forte, tão forte, tão forte, que Abraão passou a ser uma referência de Deus para mostrar o seu poder para as pessoas. Você vai ver que quando Deus queria dizer o Deus que ele era, ele citava, eu sou o Deus de Abraão e o Deus de Isaac. Eles foram um modelo do poder de Deus para as pessoas. E uma coisa que é interessante, que Deus quer fazer com a gente também, é que Deus quer que nós venhamos a ser modelos para tornar o nome do Senhor conhecido. Uma coisa que é interessante, que você vai ver que agora, quando Deus, isso foi chamando Jacó, agora em Êxodo 3, versículo 1, olha o que ele diz. Agora Deus vai chamar Moisés. Olha o chamado de Moisés, que coisa interessante. Deus chama Abraão e não faz nenhuma apresentação. Deus chama Jacó e fala, eu sou o Senhor, Deus de Abraão e Deus de Isaac. Agora quando Deus vai chamar Moisés, ele já inclui mais um. Olha o que ele fala. Moisés estava apacentando o rebanho de Jetro, seu sogro, sacerdote de Midian. E levou o rebanho para trás do deserto e chegou a Horebe, o monte de Deus. E apareceu-lhe o anjo do Senhor em uma chama de fogo, do meio de uma sarça. Moisés olhou e eis que a sarça ardia no fogo e a sarça não se consumia. Pelo que disse, agora me virarei para lá e verei esta maravilha. E por que se queima a sarça? Por que a sarça não se queima? Moisés ainda não tinha noção do que estava acontecendo ali naquele momento. E vendo o Senhor que ele se virara para ver, chamou-o do meio da sarça e disse, Moisés, Moisés, Moisés. Respondeu ele, eis-me aqui. Prosseguiu Deus, não te chegues para cá, tira os sapatos dos seus pés, porque o lugar em que tu estás é terra santa. Aí olha agora, até então Moisés ainda não estava ciente do que estava acontecendo ali. Aí Deus se apresenta, ele fala, disse mais, eu sou o Deus de teu pai, o Deus de Abraão, o Deus de Isaac e o Deus de... Agora Jacó já foi entrando. Repara que para chamar Jacó, ele para em Isaac, porque até então só os dois eram a referência de Deus. Depois Jacó se tornou uma referência para o nome do Senhor ser conhecido. E quando Deus vai chamar Moisés, Jacó já faz parte de uma referência do poder de Deus aqui nessa terra. E olha qual é a reação de Moisés depois que ele fala, eu sou o Deus de Abraão, de Isaac e Jacó. E Moisés escondeu o rosto,
porque temeu olhar para Deus. Deus não precisou dizer, eu sou o Deus que criou o céu, que criou a terra, eu sou o Deus que fez isso, eu sou o Deus que dividiu as línguas na Torre de Babel, eu sou o Deus que trouxe. Ele não precisou fazer isso, ele falou, eu sou o Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó. Naquele momento, Moisés temeu olhar para o Senhor. Olha que coisa tremenda. Abraão, Isaac e Jacó se tornaram uma referência mundial do poder de Deus nessa terra. E você vai ver que Deus também usa outros exemplos, mas você nunca vai ver Deus usando, eu sou o Deus de Acabe. Porque Acabe foi um homem totalmente corrupto, uma pessoa que não teve como Deus olhar para ele e falar, eu vou ter ele como a minha referência. Mas Deus fala, Deus de Davi, Deus cita pessoas, reis, Deus cita. Mas pessoas precisavam ser essa referência, eles precisavam viver o poder de Deus, eles precisavam que Deus manifestasse o poder dele. Então Deus muitas das vezes manifestava o poder para tornar o seu nome conhecido para outros. Existem circunstâncias na nossa vida, coisas que às vezes a gente não vai entender, mas vão ser circunstâncias grandes, tremendas, porque Deus quer tornar o nome dele conhecido através de você e de mim. Para que você torne uma referência do poder de Deus aqui na terra, você vai precisar viver situações grandes, porque o poder de Deus é grande. E quando as pessoas olharem para você, as pessoas precisam dizer, esse aí é um homem de Deus. Abraão, Isaac e Jacó se tornou um modelo. Mas você vai ver que quando Moisés vai para o Egito, ele não fala para Faraó, Deus de Abraão, Isaac e Jacó. Porque Faraó não tinha noção de quem era Abraão, Isaac e Jacó. A Bíblia fala que levantou-se um faraó que não conhecia nem José nem os seus feitos. A gente vai entender isso, eu vou chegar lá. Então o que adiantava ele falar Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó, se ele não conhecia quem era o Deus de... Então Deus fala, o Deus dos hebreus, porque eles conheciam a história dos hebreus. Olha agora que coisa interessante. Mais para frente em Êxodo 20... Vamos antes de abrir a Êxodo, vamos abrir em Êxodo 13, versículo 13, aí no 3 mesmo, no 13, capítulo 3, versículo 13, olha só, Moisés chega e fala assim, Senhor, mas e se os israelitas perguntarem, quem está me enviando? Se eles perguntarem quem está me enviando, o que eu vou dizer para eles? Aí olha o que Deus fala para ele, ó. Então disse Moisés a Deus, eis que quando eu for aos filhos de Israel, eles disseram, o Deus de vossos pais me enviou a vós, e eles me perguntaram, qual é o seu nome? Que lhes direi? Respondeu Deus a Moisés, eu sou o que sou. Disse mais, assim dirás aos olhos de Israel, eu sou, me enviou a vós. Olha agora que tremendo. E disse mais a Moisés, assim dirás aos filhos de Israel, o Senhor, o Deus de vossos pais, o Deus de Abraão, o Deus de Isaac, o Deus de Jacó me enviou a vós. Este é o meu nome eternamente. E este é o meu memorial de geração em geração. Olha que tremendo, Abraão, Isaac e Jacó se tornaram um memorial pela fidelidade que eles tiveram a Deus. Mas o mais tremendo é que, à primeira vista, Deus se apresenta aos israelitas como o Deus dos seus antepassados. O Deus de Abraão, de Isaac e Jacó. À primeira vista, Deus se apresenta para eles como o Deus dos seus antepassados. Agora vamos abrir em Êxodo 20. Depois que eles já vivem um milagre, passaram pelo Egito, passaram pelo Mar Vermelho, viveram aquele milagre grandioso, aí agora eles estão aqui no deserto, e Deus vai entregar os 10 mandamentos para eles, Êxodo 20, versículo 1, olha agora como Deus se refere ao povo, olha agora, ó, em Êxodo 21, então falou Deus todas estas palavras dizendo, eu sou o Senhor, teu Deus, que te tirei da terra do Egito, da casa da servidão. Até aí ele já começa a falar os mandamentos. Olha agora que coisa interessante. Quando Deus, a priori, ele se apresenta para os israelitas, ele se apresenta como Deus dos seus antepassados. Agora em Êxodo 20, depois que eles já começaram a viver grandes experiências com o próprio Deus, agora Deus já se apresenta para eles como eu sou o Senhor, teu Deus. E o memorial que Deus se apresenta para eles já não é Abraão, Isaac e Jacó. Já é agora, eu sou o teu Deus, agora vocês já me conhecem. Eu não preciso mais citar Abraão, Isaac e Jacó para que vocês saibam quem eu sou. Eu sou o Deus que te tirei do Egito. Eu sou o Deus que fiz isso. Eu sou o Deus que fiz isso.
O que começou a acontecer? Deus começou a citar as próprias experiências que eles tiveram e deixou de citar as experiências dos antepassados. As tuas experiências, a experiência que você tem com Deus, vão servir para que o nome do Senhor seja conhecido para outras pessoas. Então você não pode ser egoísta ao ponto de pensar, por que eu estou passando isso, por que eu estou passando isso? Saiba de uma coisa, Deus vai usar você para um memorial. Sabe por quê? Porque você vai chegar lá para a pessoa lá fora, você vai falar assim, o Deus de Abraão, de Isaac e Jacó te chama. Ele vai falar assim, mas quem é Abraão, Isaac e Jacó? Não conheço. E as pessoas vão olhar para você e não vão dizer assim, o Deus de Abraão, Isaac e Jacó. Elas já vão olhar para você e falar, o teu Deus. Olha só que coisa interessante, o próprio Deus já se referiu de forma diferente, porque agora eles conheciam ao Senhor. A priori Deus se apresenta como o Deus dos vossos antepassados, e agora Deus apresenta como o Senhor teu Deus que te tirou da terra do Egito. Agora você já tem a experiência de vocês. Agora você já me conhece. Olha que coisa tremenda. A partir de Deuteronômio versículo 1, você já vai ver, depois disso, você vai ver que Deus, o próprio povo já muda a forma de olhar para Deus. Você vai ver que Moisés, quando ele está lendo algumas coisas, porque Deuteronômio, Deus começa a dar algumas diretrizes do que eles precisariam para herdar a terra. Então tem algumas leis, tem alguns princípios que eles precisariam cumprir. Olha que coisa interessante. Você vai ver logo em Deuteronômio 1, pode botar Deuteronômio 1, capítulo 1, versículo 6. Olha como é que eles já se relatam ao Senhor, olha só. O Senhor, nosso Deus, nos falou em Horebe, dizendo, assais, vós da vez demorado neste monte. Era só aquilo ali. O Senhor, o quê? Nosso Deus. A forma de eles se fazerem uma alusão ao Deus, já era o Senhor nosso Deus. Por quê? Porque agora eles estão cheios de experiência para contar. Agora Deus se tornou o Deus deles e não só o Deus dos antepassados. Você vai ver que quando Deus chama Gideão, ele chega para Gideão e fala assim, homem muito valoroso, homem guerreiro. Aí Gideão fala assim, Senhor, Deus é contigo. Ele fala, como Deus é comigo? Aí ele fala assim, onde estão as maravilhas que nós ouvimos dos nossos pais? Por quê? Porque Gideão até então conhecia o Senhor pelo que os pais diziam para ele. Gideão, os Deus dos vossos antepassados. Quando Deus se apresenta para Gideão, Gideão está cheio de reserva. Mas uma coisa que é interessante é que quando Deus se apresenta para Gideão, logo depois você vai ver que Gideão muda completamente a forma de olhar para o próprio Deus, porque agora Gideão teve as suas próprias experiências com o próprio Deus. E você vai ver que as experiências que Gideão tiveram, até hoje, para mim e para você, a gente glorifica a Deus, faz o nome do Senhor conhecido por causa da pessoa de Gideão. E não só Gideão, e todos os outros exemplos. Todos esses exemplos que nós temos na palavra de Deus, são exemplos para fazer o nome do Senhor grande para mim, para você e para todos os outros. Um outro versículo que eu separei aqui importante, Josué 2, versículo 8. Vocês conhecem a história de Raabe? Josué manda 2 espias para espiar Jericó. E quando chega lá, Raabe protege esses 2 espias do povo que queriam matar eles. E o que acontece? O povo sente-se na obrigação de ser fiel a Raabe. Mas olha só que coisa interessante, ó. 2:8, diz assim, ó. E antes que os espias se deitassem, ela subiu ao eirado a ter com eles e disse-lhes, bem sei, olha só, a palavra de Raabe para o povo hebreu. Bem sei que o Senhor vos deu esta terra e que o pavor de vós caiu sobre nós e que todos os moradores da terra se derretem diante de vós. Olha por quê? Porque temos ouvido que o Senhor secou as águas do Mar Vermelho diante de vós quando saíste do Egito, e também que fizeste aos dois reis dos amorreus, Sion e Og, que estavam além de Jordão, os quais destruíste totalmente. Quando ouvimos isso, derreteram-se os nossos corações, e em ninguém mais há ânimo algum por causa da vossa presença, porque o Senhor vosso Deus é Deus em cima no céu e embaixo na...
Raabe, que era uma pessoa totalmente estrangeira, agora estava glorificando a Deus por ter ouvido as experiências que o povo hebreu passou. Às vezes você reclama de determinadas coisas que você passa por você ser servo de Deus. Você fala, eu sou servo de Deus, eu sou fiel, por que eu estou passando isso? Mas para pensar agora, se não tivesse mar no meio lá, se Deus, porque ele é Deus, ele poderia ter livrado o mar, ele poderia ter feito o povo passar por outro lugar, mas se não tivesse mar, qual era o testemunho que Raabe ia estar contando aqui agora? Como é que Raabe ia saber o poder que existia no nome do Senhor? Como é que o povo de Jericó ia ficar com medo só de ouvir o nome do Senhor? Se Abraão não tivesse passado pelas lutas e pelas situações que passou, quando ele falasse o Deus de Abraão, não ia significar nada para Moisés quando ele chamou Moisés. Você vê que as circunstâncias que vivemos nessa terra, elas fazem com que as pessoas conheçam o poder de Deus. Ela faz com que as pessoas temam ao Senhor. A experiência que você faça, ela não condiz só com você. Você precisa entender isso. O problema é que nós pensamos que as nossas experiências só condiz a nós, mas não. A sua experiência com Deus, ela vai levar outros a conhecerem ao Senhor. O nome do Senhor vai ficar conhecido pelas tuas experiências, pelas tuas vivências. Então não seja egoísta ao ponto de reclamar porque você está passando por determinadas coisas. Só saiba de uma coisa: Deus tem um controle de tudo, e todas as coisas cooperam para o teu bem. Não reclama do porquê você está vivendo isso. Seja grato por aquilo que Deus já realizou na tua vida. Para de olhar para as coisas que ainda não aconteceram. Presta atenção nas coisas que já aconteceram e seja grato. Para de murmurar. Você vai ver o que a murmuração causou no coração de Deus. E você vai ver até uma pergunta. Isso é até uma pergunta apologética que o pessoal faz muito para mim. O pessoal fala assim: João, se Deus é Deus, por que ele precisou escolher um povo para exercer o seu juízo lá na terra? Por que ele mesmo não foi lá e não matou os amalequitas, os midianitas? Por que ele mesmo não foi lá e tacou uma praga neles lá e acabou com todo mundo? Porque nenhuma alma é inocente. Deus poderia chegar lá, acabar com todo mundo, ele continuaria sendo justo. Mas por que escolher um povo para fazer juízo para Deus? Sabe por quê, igreja? Porque o povo era muito idólatra. Isso foi uma coisa que Deus me revelou. Eu falei, Deus me revela, eu quero uma resposta concreta para essa pergunta, para me saber o que responder. Deus me revelou. Sabe por que escolher um povo para fazer juízo pelo próprio Deus e ele mesmo não foi lá fazer? Porque aquele povo era muito idólatra. Eles adoravam a vários deuses. E o que Deus falou comigo, sabe o que foi? Se Deus chegasse lá e fizesse juízo com as próprias mãos, fizesse uma praga bater em todo mundo, sabe o que aconteceria? Eles não atribuiriam isso ao juízo de Deus. Eles atribuiriam isso ao juízo dos seus deuses. Eles falariam assim: ah não, nós não estamos sendo fiel a Baal. Deus precisou usar homens para exercer também o seu juízo. Para quê? Para que as pessoas soubessem exatamente quem era que estava exercendo aquele juízo. Para que as pessoas soubessem que era o Deus Todo-Poderoso que estava fazendo aquilo. Para que eles não atribuíssem aquilo que Deus fez a outros. Por isso que até na hora de você orar por pessoas, fulano de tal está no hospital, você vai ver que Jesus, ele pregava a palavra de Deus, o coração das pessoas se tornava propício à palavra e Jesus vinha com a cura. O que adianta? Fulano de tal é idólatra, pastora, mas ele está lá no leito lá, morrendo. Vamos orar para ele ser curado? Só isso? Você acha que quando ele for curado, ele vai atribuir essa cura a Deus? Então você também tem que orar para que Deus levante pessoas para pregar para ele, para que eles saibam quem está realizando aquela cura, quem está fazendo aquilo. Aquilo que Deus exerce, Deus ele quer fazer para que ele seja conhecido, porque ele é digno. A gente precisa entender uma coisa: nós não somos dignos. É por isso que Deus quer a honra e a glória para ele, porque ele é o único digno de receber isso. Deus tem motivos de sobra para querer a honra e a glória, tudo para ele. E nós sabemos muito bem que também se tem aquele ditado, ele não é à toa, né? Quer conhecer o homem, dá poder para ele. Sabe por quê? Porque o ser humano não sabe lidar com a honra e com a glória. Então Deus sabe muito bem o que ele faz. Ele fala: a minha glória eu não dou a outra, eu não dou a ninguém, a minha glória é minha.
E isso é um privilégio, igreja, nós podemos saber que hoje nós somos um agente para tornar o nome de Deus conhecido. É um privilégio saber que Deus olha para nós e Deus quer usar a nossa vida como exemplo para outras pessoas, para que o nome dele seja conhecido. Você precisa entender que é um privilégio, porque na situação que nós estávamos, se Deus nos desse a salvação já estava bom, mas além de Deus nos dar a salvação, Ele nos envia e Ele ainda quer fazer o nome dele conhecido. Segundo Crônicas 9, 17, 14, Ele diz assim: se o meu povo, o povo que se chama pelo meu nome, não é o povo que chama o nome de Deus, é o povo que é chamado pelo nome de Deus, o povo de Deus. Ele fala: se o meu povo que se chama pelo meu nome se humilhar, orar, buscar a minha face, se converter os seus maus caminhos, então eu ouvirei do céu, perdoarei os seus pecados e sararei a vossa terra. É o povo que se chama pelo nome do Senhor. Eu, você, quando a pessoa olha para você, a pessoa fala: o homem de Deus, a mulher de Deus. Então você é um agente para tornar o nome de Deus conhecido aqui nessa terra. E as tuas experiências vão servir para que as pessoas temam o Senhor. As tuas experiências vão servir não só para que você conheça o Senhor, não só para que você, porque também tem a ver com você, não só para que você conheça o Senhor, mas que as pessoas olhem e falem: Deus é com ele, Deus é com ela. Quando Deus fala lá em Malaquias: e vereis a diferença daquele que serve e daquele que não serve, o que Deus está falando nesse momento? Como que você vê a diferença entre o que serve e o que não serve? Como que você vê a diferença? Você vê a diferença pela forma que Deus trata o que serve, pela forma que Deus trata o que não serve. A forma que Deus trata o que serve é diferente da forma que Deus trata o que não serve. E pela forma que Deus trata o que serve e o que não serve, as pessoas vão saber discernir qual é a diferença. Vamos abrir a nossa Bíblia agora em Marcos 9, versículo 14. Isso tinha acabado de acontecer aqui, a questão da transfiguração. Pedro, Tiago e João e Jesus estavam no monte da transfiguração. Eles não estavam junto com os outros discípulos, tá? E olha o que acontece aqui, ó. Quando chegaram onde estavam os discípulos, viram ao redor deles uma grande multidão e alguns escribas a discutirem com eles. E logo, toda a multidão, vendo a Jesus, ficou grandemente surpreendida, e correndo todos para ele o saudavam. Perguntou ele aos escribas: o que é que discutis com eles? Respondeu-lhe um dentre a multidão: mestre, eu te trouxe meu filho, que tem um espírito mudo, e eis onde quer que o apanha, convulsiona-o, de modo que ele espuma, range os dentes e vai definhando. E eu pedi aos teus discípulos que o expulsassem, e não puderam. Ao que Jesus lhe respondeu: ó geração incrédula, presta atenção aqui, que coisa interessante. Esse homem traz o filho dele que está com esse problema, com demônios mudo, e traz para os discípulos. Os discípulos não conseguiram tirar aquele demônio. Olha o que acontece, ó. Até quando estarei convosco? Até quando vos hei de suportar? Trazei-mo, me traz o menino. Então lhes trouxeram o menino, e quando ele viu a Jesus, o espírito imediatamente o convulsionou, e o endemoniado, caindo por terra, revolvia-se se espumando. E perguntou Jesus ao pai dele: há quanto tempo lhe sucede isso? Respondeu ele: desde a infância. Então olha só, o pai está com um filho com esse problema desde a infância. Aí chega para os discípulos de Jesus, os discípulos de Jesus não conseguem expulsar. E muitas vezes o tem lançado no fogo e na água para o destruir. Mas se pode, olha só agora o pedido do pai para Jesus: se podes fazer alguma coisa, tem compaixão de nós e ajuda-nos. Ele está diante do mestre, e ele pergunta para Jesus: se você pode fazer alguma coisa, então me ajuda, ajuda a gente. Por que eu disse que ele falou se pode? O que aconteceu aqui, igreja? A fé do pai foi prejudicada no mestre, porque os discípulos não conseguiram realizar aquele milagre. E o discípulo, ele ouve e pratica a palavra do mestre. Se os discípulos não conseguiram realizar, o que me garante que o mestre vai conseguir? A fé do pai foi prejudicada no mestre,
por causa da ação de alguns discípulos. E olha só que coisa interessante, é engraçada a resposta que Jesus dá para ele, ó. Volta ali um pouquinho. Versículo anterior. 22, 9:22. E muitas vezes o tem lançado no fogo. Olha só, se podes fazer alguma coisa, tem compaixão de nós e ajuda-nos. Olha a resposta de Jesus. Ao que lhe disse Jesus, se podes. Olha a resposta de Jesus, se podes, tudo é possível ao que crê. Imediatamente o pai do menino, clamando com lágrimas, disse, creio, ajuda a minha incredulidade. Tu vê que a fé do pai foi alterada. Quando ele chega lá, o filho está desde a infância, ninguém cura o filho, ele chega para os discípulos não podem, vem o mestre, ele já fica para assim, ó, ajuda-me na minha incredulidade, eu até creio, mas ajuda, creio de forma limitada, me ajuda aí. Aí Jesus vai e cura o menino. Aquilo que nós não realizamos como discípulo de Jesus faz a fé das pessoas ficarem prejudicadas no mestre. Se você não vive a sua vida como discípulo genuíno, você leva o nome de Jesus, você se diz ser discípulo, e você não leva isso genuinamente aqui na terra, sabe o que acontece? A fé de outras pessoas é prejudicada por sua causa. As pessoas vão ter a fé defasada porque você como discípulo não cumpriu o seu papel de discípulo. Aí depois em off eles vão, Jesus, por que a gente não conseguiu expulsar? Porque essa casta de demônios só sai com jejum e oração. Pedro, Tiago e João, eles andavam com Jesus aonde Jesus ia. Eu tenho no meu coração que se Pedro, Tiago e João orassem por aquele demônio, ele sairia. Mas Pedro, Tiago e João não estavam naquele momento. Só estavam os outros discípulos que não costumavam ir aonde Jesus ia. Ele ia, estavam seguindo, mas nos momentos mais incríveis, assim, mais fortes, só estava Pedro, Tiago e João. E ele fala, esse demônio só sai em jejum e oração. O pessoal confunde esse versículo porque pensa que você precisa fazer jejum e oração para o demônio sair. Se é para você orar especificamente para o demônio sair, é jejum e oração especificamente para aquele demônio, Jesus não poderia ter tirado naquela hora, porque Jesus não estava em jejum por aquele demônio. Os discípulos não estavam em jejum por aquele demônio, mas Jesus já chegou e falou, sai dele. O demônio saiu. Isso significa que uma vida consagrada, uma vida cheia do Espírito Santo, uma vida onde você constantemente está em oração e jejum, você consegue expulsar qualquer tipo de demônio. O problema, igreja, é que as pessoas, elas perderam, a igreja parece que perdeu a essência da comunhão. Porque eu vou dizer uma coisa, igreja, que aconteceu comigo, quando eu comecei a orar de verdade, buscar uma vida de jejum e oração, separar todo dia um momento com Deus para orar. O que aconteceu comigo, sabe o que foi? Uma das coisas, eu comecei a me tornar muito detalhista para aquilo que eu fazia, aquilo que eu deixava de fazer. Para aquilo que eu via, aquilo que eu falava, eu comecei a ficar muito detalhista. Eu sabia que aquilo tinha sido fruto da oração, da intimidade com o Espírito Santo de Deus. O Espírito Santo de Deus começou a me fazer olhar para coisas que geralmente pessoas não olhavam. Eu falava, não, isso eu não vou fazer. Ah, por que você não vai fazer? Não, isso eu não vou fazer não, porque... Ah, mas isso não tem nada a ver. Não, mas o Espírito Santo não quer que eu faça. Não, mas isso não tem nada a ver. Mas o Espírito Santo, nesse momento, ele não quer que eu faça. Você não vai para o inferno por causa disso. Mas eu vou deixar de agradar o Senhor se eu fizer. A igreja está perdendo a sensibilidade do que realmente Deus quer dela. E o que está acontecendo? Aquilo que era profano e santo está sendo misturado. A igreja não está sabendo mais discernir. O muro em Ezequiel, a construção do muro em Ezequiel era para ficar claro. O que? O que é santo e o que é profano. Faz um muro bem grande para que as pessoas saibam o que é santo e o que é profano. Hoje as pessoas estão confundindo o que é santo e o que é profano dentro da igreja. Sabe por quê? Porque o muro de separação foi derrubado. Hoje você pergunta para determinadas pessoas, a pessoa fala, não, isso está escrito, não tem nada a ver isso não. Está escrito nada a ver isso, nada a ver. Não está escrito na Bíblia não. Aí só faz... Se o povo der a carta de divórcio, se você der a carta de divórcio para sua esposa, a Bíblia não diz que você vai para o inferno por causa disso. Porque Moisés te deu uma lei garantindo isso. Mas Jesus ensinou para eles o que Jesus queria no seu íntimo.
O que eu quero que a igreja entenda é: você só vai conseguir viver plenitude, você só vai conseguir viver, ter essa consciência, esse conhecimento de que Deus quer fazer o nome dele conhecido através de você. Você só vai ser esse entendimento, mas de verdade, entender isso de verdade, com uma vida de comunhão. A vida de comunhão com Deus é a base para o cristão. João, o que é uma vida de comunhão com Deus? Uma vida de comunhão com Deus é uma vida de separação. Quer ter comunhão com Deus? Separa tempo para orar, separa tempo para ter comunhão, separa tempo para você conversar com Deus. Ah, João, isso não é doideira não? Você não tem noção do que está por trás disso aí. Sabe o que começou a acontecer comigo? Eu comecei a ler a Bíblia começou a ganhar vida. Hoje, às vezes, eu vou ler a Bíblia, eu fico 1 hora em 3 versículos. Às vezes eu fico muito tempo em 3 versículos, não consigo andar, porque, Deus, que coisa forte que tem nesses 3 versículos aqui. A palavra começa a ganhar vida, a palavra começa a ganhar força. Você começa a entender o que está escrito aqui. Mas a base está na comunhão. Deus quer fazer o nome dele conhecido através de você, igreja. Você precisa ser, as pessoas precisam olhar para você e ver: essa pessoa, ela serve a Deus. E Deus quer olhar para outras pessoas e citar você como exemplo. Olha para ele, olha para ele, olha para ele. Interessante que as pessoas hoje dizem: não olha para o homem. Não olha para o homem não, olha para Deus. Só que é interessante que quando Deus vai citar quem ele é, ele cita os homens. Eu sou o Deus de Abraão, o Deus de Isaac e o Deus de Jacó. Ele cita o homem. Como é que você não vai olhar para o homem? Conseguiu entender isso? Deus podia chegar e falar assim: eu sou o Deus que criou o céu, criou a terra. Poderia falar um monte de coisa. Ele fez isso, ele é grandioso mesmo. Ele poderia se justificar de diversa forma. Mas quando ele vai se referir ao poder dele, ele cita 3 homens: Abraão, Isaac e Jacó. Porque eles foram referência do poder dele aqui na terra. Então, você tem que olhar para o homem sim. Mas você tem que olhar para o homem e entender que se ele errar, a tua fé não pode estar nele. A tua fé tem que estar em Jesus. Mas essa coisa de que não olha para o problema, igreja, é que as pessoas, elas olham: fulano de tal, ele errou, ele pecou, não, caiu lá, eu saí também, tive um estresse com outra. É porque qualquer coisa é desculpa para você largar Jesus, igreja. A pessoa não quer viver. A diferença, o lance é que as pessoas não entendem nada. Não sabem nada de Deus. Elas estão pensando que a gente está falando de uns diazinhos ou outros. Mas nós estamos falando de eternidade. Nós estamos falando de uma eternidade ao lado do Senhor. Então, quando uma pessoa diz para mim: eu vou largar Jesus, eu sinceramente eu não entendo isso. Não consigo entender o que é largar Jesus. O que você está fazendo da sua vida? Você pode não saber, igreja, mas Deus tem te sustentado esse tempo todo. Sabia que mesmo sem você fazer dele o seu Deus, é ele que está te sustentando? Você sabia? Para pensar nos livramentos que Deus já te deu. Quantas vezes você já era para estar morto? Acidente de carro. Para pensar, e agora quantas vezes era para você estar morto? E você acha que foi o quê? A natureza, a coincidência que te livrou? Mesmo sem você servir a esse Deus, ele te guarda. E hoje você está aqui, podendo fazer uma escolha. Então valeu a pena Deus te guardar lá atrás? Valeu a pena porque você está aqui hoje? Deus quer fazer através da sua vida o nome dele conhecido. Mas para pensar: se Deus realizar os milagres na tua vida, você com uma vida toda errada, totalmente fora dos princípios de Deus, como as pessoas vão olhar para você e vão ver Deus? Eu falo assim: ah, esse que é o seu Deus? Ué, mas tu está fazendo um monte de coisa aí errada, nem obedecer a ele você obedece, e que história é essa? Como que Deus vai citar você como exemplo? Uma vida? Então, para você ser um exemplo, uma referência de Deus aqui nessa terra, você precisa ser obediente. Agora, só é obediente quem entende, quem reconhece. E volta ao que eu estava falando. Quem reconhece. Você não vai ser obediente se você não entender por que ser obediente. Você não vai ser obediente se você não entender que a sua vida depende disso. Se você não tiver o conhecimento nesse Deus necessário para isso.
E muita coisa eu aprendi nesse momento de oração, nesse momento de comunhão. Quando eu me aproximei de Deus, quando eu entendi que o Espírito Santo não era uma fumaça, houve essa proximidade, eu aprendi muita coisa através dessa experiência. Através de você, Deus quer fazer o nome dele conhecido. Mas a questão é, você quer que o nome do Senhor seja conhecido através de você? Você deseja isso? Você anseia por isso? Você entende o que é isso? Você entende o que é isso? Deus fazer o nome dele conhecido através de você? Você entende o que é isso? E isso é tão forte que Deus fala assim, ai daqueles que vêm os escândalos, né? Por que daqueles que vêm os escândalos? Sabe por quê? Porque você como discípulo, quando você faz algo, o nome do Senhor, ele é defasado. Ele é feito menor do que ele é. Não é que Deus deixa de ser Deus, é porque quando o discípulo ele não cumpre o seu papel, sabe o que acontece? As pessoas pensam que Deus é menor do que ele é. Não é que ele seja realmente, ele é muito grande, mas quando você não faz o teu papel como discípulo, as pessoas pensam que Deus é menor, sem ele ser. As pessoas começam a ter uma imagem desse Deus errada, porque esse Deus é um Deus muito grande, muito poderoso. Eu costumo falar da grandeza de Deus e a gente vê como ele é grande, mas o problema é que quando a gente denigre essa imagem, quando a gente faz com que a identidade do Senhor seja comprometida, Deus ele não gosta. Ele não gosta que as pessoas diminuam ele. Se ele é Deus, ele quer ser reconhecido como Deus. Por isso que eu digo, é um privilégio. O Deus Todo-Poderoso, Deus que fez o céu, que fez a terra, que criou todas as coisas, é um privilégio nós estarmos aqui hoje. Eu estar aqui falando do nome do Senhor, você poder chegar lá fora e falar do nome do Senhor, você poder ser conhecido pelo nome do Senhor. É um privilégio. Só quem entende isso, que é grato. Só quem entende esse privilégio que consegue ser grato. Eu oro por essas vidas, Pai. Renova a tua aliança com elas, Senhor. Renova, Pai. E Senhor, eu te peço que essas pessoas, elas façam o teu nome muito conhecido aqui nessa terra, através das experiências, através das vivências, Senhor, através do teu poder manifestado através dessas vidas, Pai. Senhor, ajuda, Deus, ajuda, Pai, ajuda, Senhor, e em nome de Jesus, que o diabo de maneira nenhuma consiga, Senhor, tragar essas vidas, Pai. Eu te peço, toda cilada do diabo contra essas vidas caiam por terra nesse momento, Senhor, em nome de Jesus. Escreve, Pai, o nome deles no teu livro e faça nova todas as coisas, Senhor, em nome de Jesus.